Bom dia, turma! O nosso grupo vai falar sobre acidentes por animais peçonhentos, sobre o botulismo e sobre a cólera. Ele é composto por Fernanda Queiroz, Júlia Bortolini, Lavínia Mendonça, Luana Garcia e por mim, Thaís Tavares. Bom, vamos começar falando sobre acidentes por animais peçonhentos. Os animais peçonhentos, eles estão classificados como aqueles que têm a particularidade do veneno e a habilidade de injetar esse veneno na presa ou no predador. Ou seja, acaba que esse grupo ele é composto por muitas espécies. As principais animais peçonhentos que a gente tem aqui no Brasil, que mais incidência de acidentes, seriam serpentes, escorpiões e aranhas, que a gente está muito acostumado, né, já ver. E entram também nesse grupo as mariposas, as abelhas, os besouros, lacraias, alguns peixes, águas-vivas e caravelas, que não são muito comuns a gente pensar que seriam peçonhentos, mas que estão no grupo. As características clínicas desses acidentes acabam se diferindo muito uma das outras. Por ter uma grande variedade de espécies nesse grupo, a gente não consegue falar cada uma, no caso, porque elas se diferem muito. Mas a gente vai falar as manifestações locais, por exemplo, mais comuns: dor e edema. E as manifestações sistêmicas mais comuns seria sudorese, tremores, hipotensão, manifestações neuroparalíticas, que são muito comuns nas picadas de serpentes, e a hipertermia dos pacientes. Bom, falando sobre as características epidemiológicas, os principais acidentes zoofídicos causados por serpentes no Brasil têm como em primeiro lugar as jararacas, que são responsáveis por 86,8% dos acidentes, as cascavéis em segundo lugar, com 8,9%, a surucucu, com 3,5%, e a cobra-coral, com 0,8%. Já os escorpiões, o gênero Titius é o principal causador dos acidentes zoofídicos no Brasil. Dentro desse grupo, nós vamos ter as 4 principais espécies, que são o escorpião amarelo, o escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste e o escorpião preto da Amazônia. Já nas aranhas, nós vamos ter 3 espécies principais, que são a aranha marrom, a aranha armadeira e a viúva negra. Agora, falando do agravo. Existem fatores que agravam a incidência dos acidentes por animais peçonhentos. Por exemplo, nas serpentes, a época de calor e chuva faz com que temos uma maior incidência, assim como nas regiões norte e centro-oeste, e a população rural, principalmente os homens de faixa etária econômica ativa, ou seja, aqueles que trabalham na roça, também fazem com que tenha uma maior incidência desses acidentes. Já os escorpiões, temos muito nas áreas urbanas, região nordeste e sudeste, época de calor e chuva, assim como nas serpentes, e nos casos graves, se destacam as crianças menores de 10 anos, que infelizmente às vezes vão até a óbito. E no caso das aranhas, a aranha armadeira, no período de outubro e a março, ela tem uma maior incidência. A aranha marrom, no período de janeiro a maio, principalmente na região sul, e a viúva negra tem baixa incidência em todo o território, porém, em Minas Gerais, São Paulo e Bahia e Pernambuco, elas se destacam com maior incidência de acidentes. Como o Ministério da Saúde, ele fala como que a gente define um caso de acidente por animal peçonhento. O paciente com evidências clínicas, ou seja, manifestações locais ou sistêmicas de envenenamento específicas para cada tipo de animal, independentemente do animal causador do acidente ter sido identificado ou não. Ou seja, ele já é classificado, definido como um caso de acidente por animal peçonhento. Não há necessidade de preenchimento da ficha para casos suspeitos. Bom, o diagrama que nós montamos sobre os casos de acidentes zoofídicos no estado de São Paulo, no período de 2007 a 2018, tiveram os seguintes resultados. Nós usamos como base informações da média de acidentes causados por mês em cada ano, e a partir disso nós calculamos o limite inferior e superior. E o número de casos em 2019, em janeiro, ultrapassa o limite superior.
que é o limite máximo esperado de casos. Bom, agora vamos falar sobre o botulismo. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa e é resultante da ação de toxinas produzidas pela bactéria Clostridium botulinum. Ela apresenta-se nas formas de botulismo alimentar, botulismo por ferimento e botulismo intestinal. E vai caracterizar-se por manifestações neurológicas e ou gastrointestinais. Em relação às formas do botulismo, o botulismo alimentar, ele vai ocorrer por ingestão de toxinas presentes em alimentos previamente contaminados, que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. O botulismo por ferimentos é uma das formas mais raras do botulismo e ele vai ser ocasionado pela contaminação de ferimentos com Clostridium botulinum. Já o botulismo intestinal, ele resulta da ingestão de esporos presentes no alimento, que vão fixar-se e multiplicar no ambiente intestinal, onde ocorre a produção e absorção de toxinas. Com relação às manifestações clínicas, no botulismo alimentar, os sinais e sintomas iniciais podem ser gastrointestinais e ou neurológicos, na qual as manifestações gastrointestinais mais comuns vão ser náuseas, vômitos, diarreias e dor abdominal. E os principais sinais neurológicos vão ser visão turva, disfagia, ilho paralítico, hipotensão sem taquicardia e retenção urinária. Com a evolução da doença, pode surgir também fraqueza muscular. Já o botulismo por ferimentos, o quadro clínico ele é semelhante ao do botulismo alimentar. Entretanto, os sinais e sintomas gastrointestinais, eles não são esperados. E pode ocorrer também febre decorrente de contaminação secundária do ferimento. E no botulismo intestinal, a doença ela manifesta-se inicialmente por constipação e irritabilidade, seguida de sinais e sintomas neurológicos, como dificuldade de controle do movimento da cabeça, sucção fraca, choro fraco e pode progredir para comprometimento respiratório. Falando agora sobre as características epidemiológicas do botulismo, ele é de distribuição mundial, com casos esporádicos ou surtos familiares. A notificação no Brasil dele teve início em 1999 e se estende até os dias atuais. E o principal tipo de toxina no Brasil circulante é o tipo A. O agravo da incidência do botulismo está relacionado principalmente à produção e à conservação inadequada de alimentos, sendo os principais a carne suína, que é enlatada, o palmito, seja ele caseiro ou industrializado, o patê, caseiro ou industrializado, tortas salgadas e tofu caseiro. Em relação à definição do caso, o botulismo alimentar pode apresentar progressão por 1 a 2 semanas e estabiliza-se por mais 2 a 3 semanas, antes de iniciar a fase de recuperação, que vai ter duração variável. Nas formas mais graves do botulismo alimentar, o período de recuperação pode durar de 6 meses a 1 ano, embora os maiores progressos ocorram nos primeiros 3 meses após o início dos sintomas. No botulismo por ferimento, deve ser lembrado nas situações em que não se identifica uma fonte alimentar, especialmente em casos isolados da doença. E o botulismo intestinal, ele tem duração de 2 a 6 semanas, com instalação progressiva dos sinais e sintomas por 1 a 2 semanas, seguida de recuperação em 3 a 4 semanas. Esse é o diagrama de casos de botulismo no estado de São Paulo, no período de 2007 a 2018. As informações contidas são a média desse período de cada mês, e nós vamos ter o limite inferior e o limite superior. Em comparação com 2019, não houveram casos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cólera. Ela é uma doença infecciosa intestinal aguda, causada pela enterotoxina do Vibrio cholera, dos sorogrupos 1 ou 139. Quando não tratada prontamente, ela pode ocorrer uma desidratação intensa, levando a graves complicações e até mesmo ao óbito. O período de incubação é de algumas horas a 5 dias, sendo que na maioria dos casos ocorre de 2 a 3 dias. Os casos suspeitos ou confirmados, eles devem ser prontamente notificados à Secretaria Municipal de Saúde
ou secretarias estaduais de saúde, e estas deverão informar imediatamente as secretarias de vigilância em saúde. A transmissão, ela ocorre por via fecal-oral e ela pode ser uma transmissão direta, que ocorre por contaminação de pessoa a pessoa, ou uma transmissão indireta, que ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Em relação às manifestações clínicas, a cólera se manifesta de forma variada, desde infecções inaparentes até uma diarreia profusa e grave. E além da diarreia, podem surgir vômitos, dor abdominal e, nas formas severas, cãibras, desidratação e até mesmo choque. Frequentemente, a infecção ela é assintomática ou oligossintomática, ou seja, com poucos sintomas, como uma diarreia leve, por exemplo. E a infecção ela produz um aumento de anticorpos e confere imunidade por tempo limitado, sendo esse tempo em torno de 6 meses. A incidência é maior nos períodos mais secos do ano, quando a baixa do volume de água nos reservatórios e mananciais proporciona essa concentração maior desses vibriões. Ela chegou ao Brasil em 1991 pela fronteira do Amazonas com o Peru, expandindo-se de forma epidêmica para as regiões Norte e Nordeste e fazendo incursões ocasionais nas demais regiões. A partir de 1995, a doença tornou-se endêmica, com 95% dos casos concentrados na região Nordeste. E após o início da epidemia no país, o ano de 1993 registrou o maior número de casos, com mais de 60 mil, e de óbitos, com 670. A partir daí, o número de casos oscilou, com um declínio gradativo até 2001, quando foram registrados 7 casos, sendo nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Os últimos casos autóctones foram registrados em 2004, com 21 casos em Pernambuco, e em 2005, com 5 casos em Pernambuco. E, posteriormente, 3 casos importados foram identificados, sendo um caso procedente de Angola, em 2006, um caso da República Dominicana, em 2011, e um caso procedente de Moçambique, no ano de 2016. Entrando agora na parte de agravo, nós temos alguns fatores que vão intensificar essa doença em algumas regiões. Como, por exemplo, a deficiência de sistema de saneamento básico com água tratada, a falta de a deficiência de sistema de abastecimento de água tratada, a falta de saneamento básico com destino adequado de dejetos, alta densidade populacionais em algumas regiões, carência habitacional, todos esses fatores de higiene e de instalações favorecem para a instalação e proliferação rápida dessa bactéria, com isso, a proliferação da sua toxina. Então, esses são fatores que vão agravar o caso de cólera no país ou nos estados. O que é definido como caso de cólera pelo Ministério da Saúde? É definido todos os casos que estão em áreas, mesmo sem evidência da circulação da bactéria Vibrio cholerae, pelos fatores patogênicos, mesmo essas áreas não tendo essa circulação, qualquer paciente com mais de 10 anos que vai apresentar uma diarreia aguda, aquosa e abundante. Também é classificado como definição de caso de cólera paciente de qualquer faixa etária que tenha como histórico o deslocamento para áreas que tenham a ocorrência da cólera e que esses sintomas desses pacientes tenham iniciado nos últimos 10 dias da chegada desse paciente já no local de residência. Outra definição que eles utilizam como caso de cólera são em áreas que têm evidência da circulação da bactéria. A bactéria com os sorotipos patogênicos, que seria o 1 e o 139. Então, qualquer indivíduo que apresente diarreia aguda em áreas que têm evidência da circulação da bactéria, elas são definidos como casos de cólera. O diagrama que nós confeccionamos dos casos de cólera foi do estado de São Paulo, dos anos de 2007 até 2018,
nós temos um diagrama de controle um pouco diferente, isso porque são nulos, são zero todos os casos, com exceção do ano de 2011, no mês de maio, que teve um caso no estado de São Paulo. Então, por isso que o gráfico ficou com essa conformação um pouco diferente. Nós temos aqui um limite superior, onde seria considerado a máxima de casos esperados, que, como vocês podem perceber, a gente pega até as casas decimais, então não chega nem a um caso. E o ano de 2019, ele se encontra também na faixa do zero, junto com o limite inferior e junto com a média, porque não teve nenhum caso também no ano de 2019 no estado de São Paulo. A gente agradece a atenção de vocês. Tem aqui as nossas referências. E a gente está aqui para sanar qualquer dúvida. E obrigada.